Bom dia, bom dia. Para você que não me conhece, eu sou o Vitor. Esse canal aí a gente fala sobre restauração de casamento, mas eu dou um foco principal na sua restauração. Por que que eu falo isso? Porque se não houver a sua restauração, não existe a restauração do seu casamento. Existem muitos lugares aí que falam várias coisas. E eu sei do que eu estou falando porque só começou a acontecer comigo quando eu comecei a ser restaurado. Então, entenda isso. Se não houver uma restauração da sua vida, você vai permanecer no deserto, pois seu casamento não vai ser restaurado. E se o seu cônjuge voltar para casa, eu digo a você que vai acontecer novamente tudo o que acontecia antes e vai entrar num segundo deserto. Você vai entrar no segundo deserto. Então não adianta você pedir pela restauração do seu casamento se você não for restaurado por Deus. Deus tem mais interesse em restaurar a sua vida do que restaurar o seu casamento. Se você é um escravo, uma escrava do seu casamento, Deus não te quer dessa forma, porque a palavra dele diz que ele te libertou do império das trevas, isso é, ele te libertou da escravidão. Não cabe você voltar a uma escravidão. E tem pessoas que estão fazendo do seu casamento, do seu relacionamento, uma escravidão. Está sendo escravo de um relacionamento, de um casamento. Isso não pode acontecer. E é onde que Deus vai e retira para que possa tratar. Por isso que eu digo que não tem como ter uma restauração de casamento se você não for restaurado. Ah, mas eu estou há 5 anos, 6 anos. Você poderia ter acelerado isso. Tá? E eu estou aqui para poder ensinar você a acelerar isso. Sabe por quê? Porque eu fiquei 5 anos nessa luta. E eu vi tudo que era errado e tudo o que era bom. Eu fiz mais errado do que certo. E hoje eu estou aqui para falar para você, esse é o certo, esse é o errado. Não vá por aqui. Vá por essa forma aqui. Vá por esse caminho. Entendeu? Então, assim, não existe restauração se não houver uma restauração pessoal. A palavra diz que a salvação ela é individual. Se a salvação ela é individual, a restauração ela é individual. Entendeu? E eu vou sempre estar falando isso. Hoje, o tema do vídeo de hoje é sobre descansar. Descansar. Como eu faço? Várias pessoas têm me perguntado, Vitor, faz um vídeo sobre descanso, o que é descansar, como é que eu faço para descansar, tá? Eu não consigo, eu estou angustiado. Eu sei que você está angustiado, eu sei que você está ansioso, eu sei que você está ansiosa, eu sei que bate uma depressão, um choro, eu sei de tudo isso, eu sei de tudo isso. Mas isso faz me entender que você está simplesmente olhando para as circunstâncias. Você pensa que eu hoje continuo e vivendo, tá? Vivo as 1000 maravilhas? Não existe 1000 maravilhas. Existe você desfrutar de Deus, das coisas de Deus e entender, por mais que você dê uma oscilada, você consegue voltar porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é, você sabe a sua identidade. E enquanto você não entender qual é a sua identidade, não vai funcionar. Não vai funcionar. As verdades de Deus não vai acionar na sua vida. Existem várias pessoas te dando mensagens motivacionais. Então, a motivação vai durar no máximo 30, 40 minutos. Depois cai.
Você vê aquele culto maravilhoso, aquela força, aquele uai, e fala em línguas, e supostas revelações, e entregas de profecias, e acabou. Tem muitos que saem dali da igreja, tá? Ou ouvem pelo YouTube, e logo depois já acabou e voltou tudo aquilo de novo. Já voltou tudo aquilo de novo. Então, você precisa aprender quem você é. Se você não entender quem você é, esquece. Nada vai acontecer, a sua restauração não vai acontecer e muito menos a restauração do seu casamento. Desculpa eu falar dessa forma, mas vai ser dessa forma daqui para frente. Porque eu tenho recebido as mesmas perguntas. Existe até um que mandou uma mensagem dizendo assim: você trabalha com revelações? Eu falei: diga o que você deseja. O Espírito Santo vai falar com você. Poxa, não funciona dessa forma. Pelo amor de Deus, não funciona dessa forma. Isso é criancice, meninice. Tá? Isso é meninice. Isso aí vai falar aquilo que o apóstolo Paulo fala, que se você, tá, já precisa sair, você precisa sair daquele leitinho, né, de tomar mamadeira, vamos dizer assim, e passar por um alimento sólido, verdadeiro. É onde você precisa estar. Cristianismo, vida com Deus, intimidade com Ele, não é simplesmente você ficar com um pezinho no rasinho com medo do frio. É simplesmente se lançar em profundidade, seja fria, seja quente a água, você se lançar nesse mar para você ter esse conhecimento e não ficar esperando que alguém fale para você o que está acontecendo. Não funciona dessa forma. Então, eu vou falar aí agora, né, sobre o descanso, mas primeiro você precisa realmente entender que você é um só com Ele. Você é um só com Ele. E Deus, Ele fala isso, que Ele te fez em imagem e semelhança dEle, tá? E diz que aquele que se une a um prostituto, eu vou dar a referência disso, aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, e aquele que se une a Cristo é um só espírito com Ele, é um só com Ele. Tá? Então, se você está com papel e caneta aí, você anota aonde estão as referências. Hebreus capítulo 4. Deus nos deixou a promessa que podemos receber o descanso que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém eles não fez nenhum bem, porque quando ouviram não receberam com fé. Portanto, nós os que cremos recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Então aqui já mostra que existem aqueles que receberam a mensagem de Deus, aqueles que receberam, aqueles que foram feitos, tá? Aqueles que estão em Cristo receberam, e ele diz: cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês que tenham falhado, deixando assim de receber o descanso. Você recebeu esse descanso quando ele criou tudo, tá? Aonde ele finalizou tudo, lá em Gênesis, versículo 3. Portanto, nós cremos e recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado, desde o tempo que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte da Escritura: no sétimo dia descansou de todo o trabalho que havia feito. Então,
Deus criou tudo e descansou. Nós temos que descansar. Por quê? Porque eu e você estamos conectados nele. Então, tudo o que é feito por Deus é feito na nossa vida. Tudo o que é gerado por ele, Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala: ele te dá o querer e te dá o realizar. Ele gera na sua vida o que ele deseja, e o que ele deseja para você e para mim é que nós precisamos descansar. Descansar. Jesus diz que o fardo dele é leve e o nosso fardo é pesado. Então façamos essa troca. Entregamos o nosso fardo para ele e buscamos então esse fardo dele. Por quê? Porque nós precisamos estar livre, não podemos ficar como escravos. Então, enquanto você é escravo de alguma coisa, você não tem um descanso. Então, hoje você acaba sendo escravo da restauração do seu casamento e você não descansa, em hipótese alguma. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu só pegar aqui. Versículo 6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisem, orando sempre com o coração agradecido. Então você que está descansando, o tempo todo você é gerado dentro do seu coração essa vontade de estar agradecendo. Senhor, a situação está desse jeito, mas eu agradeço por isso. Para quê? O que está acontecendo na minha vida? Eu sei que existe um propósito. Então, por você estar nele, você tem por obrigação de descansar. Caso contrário, você acaba quebrando o princípio de Gênesis, que ele fez tudo e descansou. É só você perceber a natureza, como é que ficam os animais. Eles caçam, comem e descansam. Nós precisamos isso. Nós precisamos fazer a obra, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, mas se não houver um descanso, você vai ruim no seu trabalho, você vai ruim na sua família, você não tem para onde você fica com a sua mente perturbada. Então, descansar em Deus é ter a sua intimidade ativada, a sua identidade ativada. Então, se não está descansando, se você não está descansando, é porque você ainda não foi ativado. As verdades de Deus não foram ainda ativadas na sua vida. E o que são as verdades de Deus? O próprio Deus. Quantos aqui falam, eu creio, mas na verdade, no fundo, você não crê? É como se fosse aquele frio, existe um termômetrozinho, você sabe que você diz que você crê, mas você não crê. Você sabe que você diz que você acredita, mas logo depois, o que acontece? Você coloca em dúvida aquilo que ele fala. Você diz que você foi ativado, mas você está há 6, 7, 8, 10 anos dentro desse deserto buscando pela mesma coisa. Você diz que Deus está agindo, sim, pode estar agindo na sua vida pela misericórdia dele, pelo sustento. Deus sustentava aquele povo dia e noite no deserto. E por que ele não vai sustentar você? Ele não vai te isentar, mas as maravilhas, mas o desfrute, o transbordo, você não está conseguindo fazer, porque você passa a ser um escravo. Então, se você não está descansando, tá? Se você não está descansando, é porque ainda não foi ativado na sua vida isso.
Isso precisa ser ativado. Mas, Vitor, o que precisa ser ativado? Eu já falei para você, a sua identidade em Cristo. Isso precisa ser ativado. Isso precisa ser ativado. E quando você ativa isso, você passa do momento de descansar e você somente agradece. Você simplesmente acredita, crê que tudo vai ser resolvido e as coisas passam a ser somente o momento de agradecer. Você somente agradece. E o foco disso daí, a chave, tá? Desse descanso, realmente é você crer que o que está sendo buscado, o que você está buscando, vai acontecer. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja, cara, não está acontecendo nada, Vitor. Tá tudo errado. Tudo tá indo para um lugar. Ele saiu, ele já tá com a amante, ele teve um filho com a amante. E eu não tô vendo nada mudar. Tá? Não vai ver mesmo. Sabe por quê? Porque o seu foco, o seu descanso não está acontecendo. Você começa a descansar quando a sua vida começa a ser ativada. E você precisa então estar agradecendo. Quando você começa a agradecer, quando você começa a descansar, você começa a agradecer pelas coisas que não aconteceram. Mateus, ele fala: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então isso é uma questão de confiança. Eu descanso, eu sei. A minha filha mais nova, quando a gente vai viajar, ela sempre deita no banco de trás e vai dormindo. E eu já falei para ela: bota o cinto, vai sentada, bota o cinto. Mas ela sempre quer deitar e descansar. Por quê? Ela tem a confiança no trajeto ali, de forma que eu estou dirigindo. Ela descansa, porque ela sabe que ela vai chegar. Ela sabe que vai acontecer, porque existem prudências da minha parte. Eu não passo de limites, eu sei como é que funciona, eu presto atenção. É claro que eu não estou isento de algum acidente, mas ela descansa, e é assim que nós precisamos descansar. Descansar também é uma questão de decisão. É você largar e continuar acreditando em Deus. Olha só, o que Jesus fez. Marcos capítulo 6, versículo 41. Isso aqui vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 41 do livro de Marcos, capítulo 6. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus. Depois partiu os pães e o entregou aos discípulos para que distribuísse aos povos. Os povos que estavam ali, os povos, né? As pessoas, desculpa. E também dividiu os peixes com todos. Então, ele estava descansando, ele estava simplesmente tranquilo, porque ele sabia que quando ele pegasse aquele elemento, ele entrou num momento de agradecimento, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que teria um milagre ali acontecendo. Ele tinha a intenção no coração dele. Deus já gerou, ele era o próprio Deus, né? Mas já tinha gerado. Ele já sabia, não estava saindo, ele estava sendo direcionado por Deus para fazer aquilo. Já havia um direcionamento, então ele pega os elementos, levanta aos céus, dá graças a Deus. Pai, dou graças. Ele agradeceu antes que o milagre estivesse consumado. Depois desceu os pães e aí começou a dividir, começou a acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, esse é o descanso que você precisa ter. Então, Vitor, tá? O que eu preciso fazer? Deixa eu dar mais uma referência para vocês aqui. É aquilo que eu falei para você estar, tá? Eu vou dar referência aqui para vocês. Então, o que eu preciso fazer, Vitor, para descansar?
ativar a sua identidade, você precisa ter certeza de quem você é, que você é filho. Ativando a sua identidade, você vai passar a agradecer pelaquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E se Deus descansou, você descansa junto com Ele, porque o caminho quem faz é Ele. E aí você pode lembrar, né, de vários episódios no Antigo Testamento sobre o muro que foi derrubado, né, que todos tocaram a trombeta, levantaram as lanternas e tudo caiu. Então houve os próprios inimigos, eles se mataram. Então você pode perceber que Deus estava sempre, está e vai estar sempre no controle de tudo. De tudo, Deus tem o controle de tudo. Se Ele está falando para você descansar, descanse junto com Ele. Descanse. Agradeça pelo que ainda não aconteceu e você não viu, mas já aconteceu. Já aconteceu. Entenda isso. Tudo já foi feito. Não existe mais nada para fazer. Tudo já foi feito. E olha o que diz aí, aquela referência que eu dei lá no início. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une ao Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, uma só pessoa. Você é um só em Cristo com Ele. Você se uniu, você tem intimidade, você tem relacionamento, você ativou a sua identidade, você começa a descansar. Não tem descanso enquanto você não ativar a sua identidade. E como eu ativo a sua identidade? Como você ativa? Isso é você e Deus. Não tem como eu falar como é que você vai pegar um botãozinho e vai ligar o botãozinho e vai acionar isso e vai entrar no descanso de Deus. Não, é você e Deus. O que eu estou passando para você foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu comecei a ativar, eu comecei a ter a certeza, por mais de anos de cristianismo, anos, eu passei a ter a certeza que eu sou filho e que eu sou um com Ele e eu tenho que descansar. Por mais que as coisas estejam acontecendo, os meus olhos estejam enxergando algo que não é favorável, aquela quantidade de multidão que tinha lá, Jesus estava olhando e para os discípulos não era favorável, como é que ia simplesmente fazer uma multiplicação, tá, para alimentar todas aquelas pessoas com aquela quantidade de elementos ali, com pão e com peixe? Não ia dar certo. Mas Jesus descansava, porque sabia que sempre Deus responde. Sempre Deus responde. Então, peça, seja o que for que precise, e vos será feito, para que a sua alegria se cumpra. A palavra de Deus diz isso. Mas você precisa ter a certeza de quem você é, a sua identidade ativada, o seu descanso está garantido e você precisa agradecer. Agradecer pelaquilo que você não viu ainda, mas já está consumado. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, tá? Em nome de Jesus. E hoje, acho que é dia 21, 22, eu vou colocar aí vários vídeos, tá? Hoje, dia 22, vai subir vários vídeos para o YouTube, porque vocês precisam entender, até porque eu quero falar sobre um assunto e vocês precisam ter esse ensinamento. E fica calmo aí que as aulas vão ser feitas sim, tá? Vão ser feitas. Beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.